sou a professora Vanessa. Nós vamos trabalhar nesse tópico 2, uma parte muito importante do projeto de pesquisa, que é a elaboração do título do problema de pesquisa. É agora que nós vamos, então, definir qual linha de pesquisa nós devemos, então, iniciar, né, a nossa investigação. Nesse tópico, vocês vão começar a estudar mais sobre essas linhas de pesquisa, aquela linha que mais te chamou a atenção. Eu sempre falo que a linha de pesquisa ela tem que ser algo que realmente seja prazeroso de estudar, porque mesmo o estudo, mesmo ele requerendo de cada um de vocês a iniciativa, o tempo, a gente tem que ter um certo prazer também de estar lendo, estudando, fazendo os resumos, enfim. Tem que dar prazer. Se esse tema te dá um prazer, te motiva, é esse que você tem que iniciar o seu estudo, a sua investigação. Então, no tópico, vocês vão ver que eu coloquei para vocês os slides, onde tem a linha de pesquisa e também um documento separado. No projeto do curso, no projeto pedagógico do curso, a gente tem as linhas de pesquisa. Então, os temas já estão definidos. É a partir do tema que nós vamos, então, buscar o nosso título. E é através do título que a gente vai começar toda a nossa abordagem investigativa, iniciando todo, né, o repertório de pesquisa, né, online, nos livros, enfim. Então, é muito importante agora definir qual tema que vocês vão escolher, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês, rapidamente. Pesquisa é a construção de conhecimento de acordo com certas exigências científicas. É o que difere de qualquer contexto fora, né, dessa abordagem, onde exige das pessoas uma comprovação, né, científica. Então, a pesquisa, ela traz um rigor científico. A gente lê um artigo, tem uma linguagem científica. Lê um informativo no jornal, tem uma outra linguagem, que nem sempre na maioria das vezes, não é científica, né, visto que o público-alvo é diferente, né? Então, a gente tem certas exigências, e nesse projeto de pesquisa que nós vamos iniciar a construir agora, nós vamos ver que existem regras, e aceitar essas regras, compreendê-las e aceitá-las, colocá-las em prática, é fundamental para que você tenha sucesso no seu projeto de pesquisa, tá? Nós temos algumas fases, né, no nosso projeto, no nosso processo, né, de pesquisa. A gente tem um momento de formulação do problema, ou seja, uma pergunta-chave que eu quero responder. Toda pesquisa ela é baseada em uma pergunta, algo que você queira responder, algo que não foi esclarecido ainda pela academia, e você vai tentar responder. Então, sempre envolve um problema. E saber qual é o seu problema de pesquisa é fundamental para que você tenha todo o potencial, né, e não perca de vista o caminho que você tem que traçar para chegar nas respostas. A formulação da hipótese, ou seja, você tem uma pergunta sobre um determinado tema, onde você vai investigar, e você tem possíveis respostas, né, com relação àquela pergunta. Então, o tempo inteiro a gente faz hipóteses, né? Então, você vê um acidente na rua, você, olha, tem um automóvel de um lado, um motoqueiro do outro, você já cria uma hipótese do que poderia ter sido, poderia ter ocorrido naquele momento. Então, as hipóteses é algo que você tenta responder
com suposições. E isso o pesquisador faz o tempo inteiro, né? E aí depois, com o método científico, a gente comprova, através das investigações, a gente comprova se as hipóteses realmente estavam coerentes ou não, né? Existe um momento onde a gente vai colher os dados, né? Então, a coleta de dados, como você vai fazer, é extremamente importante, né? A análise que você vai realizar é baseada em algum pesquisador, algum método específico, né? Então, como que você vai organizar esses dados é fundamental. E as conclusões, você vai discutir, você vai chegar no final e concluir, né, sobre aquele problema que você formulou lá atrás, né? E existe o momento da redação. Eu falo que para a construção do projeto de pesquisa, a redação, ela inicia-se e vai até o final. A gente nunca para de escrever. Então, a gente começa com a formulação do título, depois vem com o problema, já inicia a introdução, depois faz a revisão bibliográfica, faz o percurso metodológico, obtém os resultados, discute, conclui e depois finaliza com a revisão bibliográfica, né? Ou seja, mostra para a comunidade quais foram as fontes, né, primordiais do seu trabalho. Então, a gente escreve o tempo inteiro, a gente faz fichamento, né? Eu li 1000 artigos, por exemplo, não tem como eu guardar 1000 artigos, então eu faço um fichamento, eu faço um resumo organizado daquele artigo, porque eu sempre vou estar lembrando de alguns, né? Então, ter esses artigos na forma de fichamento é fundamental. Então, seriam as fases do processo metodológico. Então, nesse tópico, qual é o título da sua pesquisa? Vamos pensar? Nós temos aí 4 linhas de pesquisa de acordo com o projeto do curso de vocês. Fundamentos da alfabetização e letramento no Brasil, História, Concepções e Política, Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento, Estratégias de Processamento e Aquisição da Linguagem, Alfabetização e Letramento em diferentes contextos escolares e não escolares, Produção de material didático referente à temática de alfabetização e letramento. Nesse tópico, eu deixei também uma explicação, né, tirada do próprio documento do curso de vocês, sobre os objetivos de cada linha. Vocês podem estar acessando depois e observando, né, os objetivos. Mas, se você escolhe a temática, a gente começa, então, a pensar nessa linha de pesquisa, né, que ainda é uma área maior, né, de pesquisa, e agora a gente vai trazer para um estado onde eu vou especificando a minha pesquisa, né? Então, o título, ele é importantíssimo, porque ele vai trazer, né, o que você vai pesquisar, né? E quem lê o título tem que ter uma ideia do assunto, né, do que se trata realmente desse trabalho, tá? Então, criar um título eficaz para uma pesquisa, ele é fundamental para transmitir a essência do estudo de forma clara e objetiva, né? E observar se aquele título também não está se repetindo nas plataformas, porque se eu invento um título e ele já existe, corre o risco de acharem que eu plagiei. Então, a gente altera. Então, sempre que você formula um título, dá uma olhada, né, se não está, já não tem esse título, né, na academia, enfim, já está disponível aí o mesmo título. Pode ser que o assunto é totalmente diferente, mas a gente não pode também copiar o título, tá? Porque fica ruim. Então, alguns detalhes importantes para a gente observar com relação ao título. Tem que ser um título que vai remeter a um assunto de forma direta e específica, que agora a gente está funilando, né? O título deve refletir com precisão o tema da pesquisa, evitando
termos vagos ou genéricos. Porque como o título ele partiu de um tema, eu vou, então, especificando a minha pesquisa. Não pode ser geral, né? Eu vou incluir palavras-chave, né? Se eu vou pesquisar sobre alfabetização e essa palavra é importante, ela vai ter que estar no título, né? Se, por exemplo, aprendizagem é importante, então vai ter que estar no título. Então, são palavras-chave onde vai facilitar a minha busca nas plataformas de pesquisa. Evite títulos muito longos. Eu falo que geralmente títulos são 2 linhas, né? Não passar de 2 linhas o título. Tem gente que põe 3, 4, não precisa. Você cria um título que existe uma certa especificidade e a pessoa vai ler o resumo e vai ver o contexto do seu trabalho, né? Então, lá você pode falar, né, que a sua pesquisa vai acontecer no colégio fulano de tal. Então, não precisa especificar que a sua pesquisa vai acontecer no colégio estadual, enfim, Divino Pai Eterno, por exemplo. No título, não precisa especificar. Você pode diminuir nessas palavras e resumir em 2 linhas no máximo, tá? Evite títulos, torne-o interessante. O título deve chamar a atenção do leitor e despertar interesse no tema de pesquisa. É claro, começa pelo título. O autor vai se interessar, depois ele vai partir para o resumo, né? E aí, é claro que a minha introdução é minha porta de entrada para que o leitor continue lendo o trabalho. Considere a estrutura acadêmica. Muitas pesquisas seguem uma estrutura padrão, como análise de tema, em contexto. Isso aqui é um exemplo de título, né? Por exemplo, análise da alfabetização em instantinho. Em contexto, o contexto aqui pode ser em escolas públicas, enfim, aqui você pode colocar o contexto, né? Alguns exemplos. Geralmente, o título fica meio que padronizado, né? Impacto de quê? Aí você coloca a variável, né? Que você está analisando. Sobre o quê? Né? E põe um assunto. Mas, de uma forma geral, o título é a parte mais tranquila, né? Mas é fundamental porque você vai conseguir desenvolver todo o resto baseado no título. Revise e ajuste, né? Isso é importantíssimo. Sempre nosso trabalho, você que criou, você tem que ter a disponibilidade de ler várias vezes, tá? Então, voltando aqui para os slides. E eu coloquei também alguns exemplos, né, de título. Por exemplo, alfabetização e letramento no Brasil, fundamentos históricos, teóricos e políticos, destaca os principais eixos de análise. Então, eu tenho algumas palavras-chave: alfabetização, letramento, né? Brasil é uma palavra-chave, porque faz referência ao nosso país, né? E aí, históricos, teóricos e políticos, né? Então, são palavras que não poderiam faltar. Então, eu citei alguns exemplos, depois vocês vão dar uma olhadinha, tá? E o problema de pesquisa é, na verdade, uma questão que está mal resolvida, uma questão que você precisa esclarecer dentro do seu trabalho. É isso que vai, muitas vezes, chamar a atenção do seu leitor, né? Elaborar esse problema de pesquisa é fundamental, porque ele te dá um norte. Você sempre, lá na frente, vai falar qual que é o objetivo, qual que é o grande problema, o que que eu estou tentando responder, né, nesse estudo. Então, aí você vai ver se os seus resultados conseguiu responder o que você perguntou lá atrás. Fundamental, tá? Então, eu coloquei para vocês algumas questões, né? Identifique o tema, analise a literatura. Importante você saber se esse
Se esse problema que você quer responder, você vai achar muitos artigos. Se o trabalho, se o estudo que eu estou querendo fazer tem poucos artigos publicados, talvez não é um estudo muito bom, porque você precisa ter referências. E nessa especialização, vocês vão ser estimulados a fazer muita revisão bibliográfica. Então, vocês vão precisar de artigos. Então, pensem nisso. Se o tema que você escolheu, o título que você formulou, não tem tantos artigos, não é bom. Escolha outro, tá? Defina um foco específico, né? Deixe esse problema cada vez mais claro, mais delimitado, né? Para que você possa continuar investigando. E a formulação de perguntas é fundamental. Afinal, você quer responder. É por isso que você está pesquisando, é por isso que você está fazendo esse estudo, né? Justificar a importância do seu trabalho. Isso a gente vai aprender na introdução. Lá na introdução é onde eu posso explicar a grande problemática, o contexto atual e falar a relevância do meu estudo, né, na minha monografia. Verifique a viabilidade, considere se você tem acesso a recursos, a tempo, métodos adequados para investigar. Se é, por exemplo, um estudo de campo, como é uma especialização à distância, talvez vai ficar complicado, né? Então, o tempo para você coletar, aplicar questionário, coletar resultados, talvez vai ser pouco para você fazer as análises. Então, tudo isso você tem que verificar. O problema de pesquisa envolve o que você está tentando responder, ou seja, toda pesquisa só existe porque tentamos responder a uma pergunta. Qual que é essa pergunta? Todo trabalho de pesquisa responde uma pergunta. Se o seu trabalho não tem uma pergunta, não é uma pesquisa ainda, né? Esse será o problema de pesquisa, ou chamado também de situação-problema, que ele vai, então, nortear a sua pesquisa, ou seja, te dar um norte, né, para você, então, começar a investigação, tá? Eu coloquei assim, que o problema de pesquisa vem escrito ao final da introdução ou da justificativa, mostrando ao leitor o que de fato pretende se pesquisar, tá? Por exemplo, uma situação, problema, como as concepções de alfabetização e letramento influenciam as políticas educacionais no Brasil ao longo da história. Então, se eu lanço mão dessa situação, problema, na minha introdução, eu vou falar de quê? Eu vou falar das atuais concepções de alfabetização e letramento, tá? E o que está faltando pesquisar? Está faltando pesquisar como, né? Como que isso influencia as políticas educacionais. Por isso a relevância do meu trabalho. No exemplo 2, de que forma fatores como idade, desenvolvimento cognitivo, contexto cultural e exposição do idioma impactam a aquisição da linguagem? Né? É uma pergunta, de que forma? Né? A idade vai influenciar a questão cognitiva, o contexto, né? Na aquisição da linguagem. Vai influenciar? Vai. Quanto? Quanto vai influenciar? E de que forma vai influenciar? Então, na pesquisa, eu posso querer investigar isso, tá? Então, pessoal, é isso. Eu deixei alguns materiais para vocês, alguns sites também especializados para pesquisa. Deem uma olhada no material, tá? Como elaborar o problema, como elaborar a introduçãozinha, desculpa, elaborar o título, tá? E já coloquei também as normas para trabalhos acadêmicos. Deem uma olhada, procurem não deixar para a última hora, façam as atividades à medida que vai passando a semana, que tudo vai dar certo. Bom estudo para vocês, dê tudo certo.